informado que o governador Wilson Witzel está online. Então, agora 20 horas. A defesa terá 60 minutos, poderá dividir esse tempo entre os advogados e o governador. Com a palavra, a defesa. Governador Wilson Witzel, o senhor terá 60 minutos. Senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, deputado André Siciliano, agradeço a deferência da defesa e informo que os advogados que estão nomeados para a minha defesa me deram a honra de falar por todos. Quero agradecer ao doutor Roberto Podval, à doutora Maria Cláudia Bucchianelli Pinheiro, ao doutor Eduardo Borges Espino Araújo, ao doutor André Espanhol, ao doutor Ricardo Cid, ao doutor Tiago Andrade Silva, ao doutor Nilson Naves, à doutora Ana Tereza Basílio e tantos outros advogados, amigos, que vêm se empenhando em me ajudar na defesa, não só minha, mas do Estado Democrático de Direito. Senhor presidente, eu ouvi atentamente as senhoras deputadas, senhores deputados, e eu quero agradecer ao querido povo do Estado do Rio de Janeiro e a Deus por ter me confiado a missão de governar o Estado do Rio de Janeiro. Quero agradecer as orações das irmãs e dos irmãos e de todos aqueles que têm por mim clamado, se ajoelhado madrugada dentro para pedir a Deus um julgamento justo. Porque até agora, senhor presidente, o que tem acontecido é algo absolutamente injusto. Não tive o direito de falar nem na Assembleia e nem nos tribunais. Estou sendo linchado moralmente, linchado politicamente, sem direito de defesa. Agradeço a oportunidade, senhor presidente André Siciliano, de exercer o meu sagrado direito de defesa nessa histórica tribuna, ainda que virtualmente, do palácio que leva o nome de Tiradentes, símbolo da luta pela liberdade e contra a opressão. Tiradentes que foi delatado, que foi vendido, morreu enforcado e suas partes do seu corpo foram expostas em praça pública para servir de exemplo à tirania. A tirania escolhe, senhores parlamentares, suas vítimas e as expõe para que outros não mais se atrevam. Felizmente, a história mostra que mártires nunca morrem. Exemplos sempre são seguidos. Exemplo maior, me permito aqui citar, nosso Cristo Jesus, delatado e vendido entre seus apóstolos, mestre de muitos de nós e aquele que nos legou seus ensinamentos para nos fortalecer nos momentos mais difíceis, como esse agora que eu enfrento. Especialmente cito o Sermão da Montanha, tantas vezes declamado por grandes líderes da história, especialmente um dos quais tenho maior apreço, símbolo maior da liberdade contra a tirania, Winston Churchill. Não se cansava de clamar a Deus nos momentos de dificuldade. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ele nos ensinou a perdoar, nosso Cristo Jesus. Respeito aqui o meu registro a todas as demais religiões, e mesmo aqueles que não têm crença, mas
não me furtaria de aqui mencionar e evocar a minha fé cristã. Senhores falaram, senhoras falaram, ante o momento histórico que vivemos, e eu peço licença para, antes de expor as minhas angústias pessoais, as considerações jurídicas que o caso requer e que pouco foi abordado por essa casa. O que se esperaria na admissibilidade de uma denúncia em um processo criminal, cuja técnica passou ao largo. Falar da preocupação que venho manifestando sobre a democracia em nosso país. Ao prefaciar a obra Filosofia do Golpe de Estado, o saudoso professor João Ricardo Moderno, saudoso amigo, presidente da Academia de Filosofia do nosso Estado. Aliás, Academia de Filosofia do Brasil, querido amigo, Deus o tenha. O prefácio não é nada menos do que o acadêmico e jornalista Merval Pereira, que relembra, abre aspas, a democracia definida por Winston Churchill como a pior forma de governo, com exceção de todas as outras já tentadas, encontra-se sob ataques diversos no mundo pós-moderno, com governos autoritários à direita e à esquerda, utilizando-se dos próprios valores democráticos para tentar instalar o totalitarismo. Adverte ainda Merval Pereira na sua introdução, abre aspas, no Brasil há uma variante tendência histórica de setores, sobretudo da esquerda revolucionária, de sonharem em transformar o país em um campo de experimentações totalitárias. Inclusive, com acréscimo de inovação tupiniquim, palavras de Merval Pereira, que ganha força agora a competição malévola de uma extrema-direita, que eu jamais apoiei a extrema-direita, robustecida pela crise de valores da nossa sociedade. Por estas razões, temos, senhor presidente, senhoras parlamentares, senhores parlamentares, estamos matando nossa democracia. O valor maior, o bem mais preciso e mais caro de um Estado democrático de direito é o voto. E cada vez mais o respeito e a força do voto estão sendo solapados. Decisões judiciais de natureza preliminar, senhores, eu fui afastado sem direito de falar, eu fui afastado sem que a minha defesa pudesse se pronunciar, proferidas sem inquérito prévio e sem o temor das judiciais de natureza preliminar proferidas, de ilações espetaculares do Ministério Público, que muitos de nós já fomos, sim, vítimas. Essas decisões afastam vereadores, encarceram prefeitos, afastam deputados estaduais por longos períodos. E eu estou sendo afastado por 180 dias, em pleno exercício de seus mandatos outorgados pela população. Aí, nesse plenário, foi dito, as ruas estão calmas, estão silenciosas. Não é porque as pessoas estão com medo de ir às ruas pelo Covid, é porque elas estão silenciadas por tudo que está acontecendo, atônitas de ver um governador afastado do seu cargo sem direito de defesa. Neste crescente, chegou-se ao extremo por meio de uma decisão monocrática, com todo respeito ao Superior Tribunal de Justiça, aos ministros que têm a honra de conhecê-los e cuja turma nacional de uniformização já tive a honra de integrar, antes mesmo da apresentação de qualquer defesa, após uma busca e apreensão midiática, levado ao órgão especial sem que fosse pautado o processo. Nesse crescente, nessa volúpia do Ministério Público, nessa decisão monocrática, antes da apresentação de qualquer defesa, foi decretado o meu afastamento. Um governador que foi eleito com quase 5 milhões de votos,
que serão esses votos que hoje estão se perguntando o que está acontecendo. Quem serão os próximos, senhor presidente? A escolha é do Ministério Público, com suas teorias especulativas, que vendem jornais e são acatadas como verdades absolutas, sem questionamentos, sobre o manto genérico do combate à corrupção. Eu quero aqui, mais uma vez, citar 2 cientistas políticos, Levinsky e Ziblatt. Em um regime democrático, é esperado que os dirigentes políticos acatem as normas informais do jogo. São apenas 2 normas: a tolerância mútua e a reserva institucional. Hoje, quem não concorda com seu adversário é considerado traidor, é considerado aquele que deve ser punido até mesmo com a pena de morte. E as instituições, regras informais que estão sendo desrespeitadas. Reconhecer que os rivais, caso joguem pelas regras institucionais, têm o mesmo direito de existir, assim diz a obra Como Morrem as Democracias. Competir pelo poder e governar com paridade de armas. A reserva institucional significa evitar ações que, embora respeitem a letra da lei, violam claramente o seu espírito. A lei, a nossa Constituição, estabelece o amplo direito de defesa e o contraditório. Até o presente momento, não pude fazer o meu amplo direito de defesa. A comissão da Assembleia Legislativa, em que pese a Lei 1079, não estabelecer dilação probatória, os deputados e as senhoras deputadas ouviram apenas um lado, sequer tiveram oportunidade de ouvir testemunhas, fazer diligências, a fim de que pudessem melhor julgar neste plenário, e muitos já anteciparam seu voto, porque fizeram desta tribuna, não uma tribuna de julgamento, mas um palanque eleitoral. Portanto, para além do texto da Constituição, uma democracia necessita de líderes que conheçam e respeitem as regras informais. Prefácio esse, escrito pelo cientista político Jairo Nicolau, a obra Como as Democracias Morrem. Este cenário, senhores deputados, povo do Estado do Rio de Janeiro, um cenário extremista, causa estranheza e preocupação. Todos dizemos, no dito popular, que a unanimidade é burra, porque, por pior que seja a democracia, complexa e cheia de turbulências, ela deve sempre se aperfeiçoar e jamais regredir. Instituições importantes, criadas a partir da doutrina do espírito das leis, especialmente Judiciário e Ministério Público, devem estar distantes do debate político. O Ministério Público não pode ditar políticas públicas, menos ainda através da escolha de alvos, direcionar quem exerce e quem não deve exercer a função outorgada pelo voto popular. Mas vem ganhando espaço a politização, não apenas de juízes, como recentemente assim o fiz na minha tese de doutorado, a dimensão política da jurisdição, mas membros do Ministério Público e agora da Defensoria Pública. E se as causas políticas e as casas políticas, não reagirem, seremos todos governados por liminares e por especulações que podem ser manipuladas. E a sorte dos representantes do povo ficará a cargo das idiosincrasias. A sorte dos representantes do povo ficará a cargo daquilo que o Ministério Público fala de forma unilateral. Esta casa, a Casa de Tiradentes, em passado recente, já foi vítima desse movimento nefasto e a sua presidência foi alterada por conta disso. Deputados foram presos e não foram sequer ouvidos. Isso é uma meia-culpa que se deve fazer. Aqui estou eu agora, senhores, alvejado pela mesma hipertrofia de órgãos que deveriam zelar e respeitar o voto popular. E só intervir ainda mais com iniciativas tão drásticas após o devido processo legal.
Mas, infelizmente, não é isso, senhores, que eu estou vendo acontecer. A minha vida, ela sempre foi igual a de muitos brasileiros. Muitos que aí estão, que viveram em comunidades, vieram do morro, vieram das baixas camadas da população, sonhando com os dias melhores, não é diferente de mim. Passei por vários cargos públicos, mas eu sou filho de uma empregada doméstica. Minha mãe hoje chora pelo que está acontecendo comigo. O meu pai, um metalúrgico, chora pelo que está acontecendo comigo. Os meus irmãos, pessoas honradas, meus filhos, minha esposa. Eu deixei a magistratura federal 17 anos de uma magistratura ilibada. Olhem o meu passado, encontrem no meu passado uma mácula sequer, uma única sentença vendida, uma única decisão questionada por corrupção. Deixei a magistratura para ser governador do estado do Rio de Janeiro, sabendo que eu iria enfrentar máfias instaladas no governo. Passei por várias instituições, senhoras e senhores. Eu passei pela Marinha do Brasil, pelo Corpo de Fuzileiros Navais, passei pela Prefeitura do Rio de Janeiro, passei pela Defensoria, estive nas cadeias, defendi réus no banco do Tribunal do Júri, entrei nos cárceres para falar com os presos, com as presas. Eu conheço a realidade dura das pessoas pobres. Decidi ser governador do estado do Rio de Janeiro para mudar a história, mas jamais para que a política me mudasse, mas mudar a política. Sem qualquer experiência política anterior, apenas uma breve militância, ainda na minha juventude, eu sou um desconhecido dos senhores e das senhoras. Com o firme propósito de me esforçar para arrumar a bagunça do Estado e combater todo tipo de irregularidade, eu tentei me aproximar de cada um. As portas do Palácio Guanabara sempre estiveram abertas a todos e a todas. Mas quantos foram lá bater na porta do Palácio Guanabara? Quantos se sentaram comigo para discutir o governo? Poucos se sentaram, poucos estiveram lá. Se eu fui omisso, todos os senhores e senhoras também são omissos. Nós fizemos muito pela segurança pública do nosso Estado. Quantas vezes eu sentei para discutir os problemas da violência do nosso Estado, o narcotráfico, as nossas comunidades subjugadas. Quantas vezes eu sentei, deputadas? Quantas vezes o PSOL pediu para que nós olhássemos por isso? Eu nunca me furtei a falar sobre a violência. Nunca me furtei a falar sobre a educação do nosso Estado. Os professores, pergunte aos professores que recebiam 16 horas, hoje recebem 30. O CEP hoje não tem nem voz, porque os nossos professores, eles hoje estão recebendo 30 horas. Tivemos o menor índice de abandono escolar no ano passado. Tivemos o maior índice de notas. O nosso IDEB melhorou. Nós tivemos, senhoras deputadas, senhores deputados, menor ingresso de menores no sistema do DEGASE. Nós melhoramos o sistema penitenciário, a polícia penal se aprimorou, melhoramos a alimentação dos presos, a saúde dos presos, mesmo com Covid, poucas foram as vítimas. Melhoramos o turismo, mais de 21% do turismo no nosso Estado. Os resultados são por todos conhecidos. Não cometer erros é impossível, mas eu jamais fui omisso em ouvir e buscar corrigir. Agora eu pergunto a esta casa, quantos dos senhores deputados e deputadas foram investigar as OSs? Como deputados deveriam ter investigado também. Foram lá olhar se estava sendo feito pagamento irregular, se tinha ou não tinha médico. Os senhores e senhoras também são omissos em relação ao que os trabalhos que deveriam fazer. E agora, por unanimidade, querem me acusar de crime de responsabilidade? Então, todos nós aqui devemos fazer a nossa meia-culpa, porque os senhores e as senhoras que imaginavam, eu ouvi aí uma deputada falar sobre a necessidade de fazer concurso público para a área da saúde. Quantas vezes eu conversei sobre a impossibilidade, mas que nós deveríamos, sim, fiscalizar as OSs. Após mais de 17 anos como magistrado federal, sem a mínima mácula na minha vida funcional,
35 anos de serviço público. Quando na minha vida alguém me acusou de algum tipo de falcatrua? O meu patrimônio é o Grajaú, a minha casa no Grajaú, aonde eu moro e vou para lá e vou voltar a morar no Grajaú, exercer dignamente a minha profissão como advogado, se a política não me permitir continuar. Mas a minha história, como disse, ela não termina aqui, ela está apenas começando. Eu posso não ter o mesmo tipo de relacionamento pessoal que esta casa talvez esteja acostumada. Eu tenho dito em outras oportunidades que estar mais próximo do parlamento sempre foi um desejo meu. As portas do Guanabara sempre estiveram abertas para todos. Muitos aqui jamais me procuraram, só falam da tribuna, só reclamam, só dizem que o governo deixa de fazer ou não faz, mas não traz solução nenhuma. Fazem projetos autorizativos que eu sou obrigado a sancionar, que não tem dinheiro para ser executado, mas fazem simplesmente por ato politiqueiro. Esta casa tem agora a hombridade de resgatar sua dignidade. Eu não me importo de ser julgado, já disse isso várias vezes, não me importo de ser submetido a julgamento nenhum, porque eu tenho a convicção de que jamais pratiquei um ato ilícito. Eu quero dizer mais uma vez que esta casa deve ser a última trincheira para a defesa do voto popular, a defesa da democracia. E se ela aderir a esse lavajatismo, ao que se referiu o doutor Aras recentemente, felizmente não haverá mais quem possa defendê-los, quem possa defender a sociedade. Apurada a prática de algum ilícito por mim, é claro que a qualquer tempo novo, processo idêntico poderia ser instaurado nessa casa, mas o que vejo hoje é que já está formada a unanimidade. Eu já fui julgado, eu já fui previamente julgado, eu já estou sendo condenado pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro sem direito de defesa. O que há de mais triste nessa história, que tem como fundamento e limite apenas uma decisão de busca e apreensão, que eu tenho chamado de busca e decepção, que uma medida preparatória de investigação, que é essa, que fundamentou essa decisão, que foi levada como denúncia contra mim, uma decisão prolatada pelo ministro Benedito, que inicia um processo de investigação. Mas, infelizmente, essa casa tomou essa investigação já como uma peça de denúncia para que pudesse ser instaurado um processo de impeachment contra o governador. E de uma forma um tanto quanto estranha, porque a decisão seria monocrática do senhor presidente, mas se abriu para o plenário para que houvesse 69 votos a 0 e eu sequer pudesse conversar com os deputados. Guardo, sim, essa mágoa, senhor presidente, lamento profundamente. Se prevalecer esse entendimento, nós não teremos mais mandatos terminados em todo o Brasil. O governador de Santa Catarina, que não agrada a base dos deputados, porque talvez não faça a política que assim desejam, já está no mesmo processo em que hoje eu me encontro. A esquerda, que tantas vezes, até hoje, diz que a presidenta Dilma teve um golpe de Estado, hoje, nesta casa, eu não vi nenhuma voz ser levantada e faço aqui uma referência elogiosa ao deputado Valdec Carneiro, pela sua sensibilidade e pela franqueza e pelo equilíbrio das suas palavras. O ataque a governadores já se multiplicou em vários estados. Eu disse na lista dos governadores, eu sou a primeira vítima. Outros também serão objeto de buscas e apreensões em que o Código de Processo Penal, no artigo 20, diz que deveriam ser sigilosas, mas não tem viatura descaracterizada. Vem com helicóptero da imprensa, avisada previamente, o Palácio Laranjeiras tomado por viaturas, fuzis e policiais federais com colete para a propaganda da instituição e o demérito do investigado. Muitos aqui foram vítimas disso, inclusive Vossa Excelência, senhor presidente. Um cidadão qualquer não pode ser governador, porque ele não é do ramo, como disse recentemente o senhor presidente numa entrevista. Em que democracia nós vivemos, então? Por que um cidadão ou uma cidadã não teve
uma carreira política. Carreira política? O que é isso, carreira política? Não poderá galgar um cargo elevado do Executivo? Já foi declamado aí o meu currículo várias vezes. A intolerância, senhoras e senhores, jamais foi parte da minha vida, da minha formação. Essa é algo que não faz parte do meu vocabulário. Eu rejeito a intolerância. Eu rejeito porque, na minha casa, eu tenho um filho que convive com a intolerância, que muitas vezes me fez chorar pela intolerância sofrida contra ele. Como eu posso ser intolerante, senhores? Como eu posso ser esse genocida dos quais os senhores me acusam? Como eu posso querer, na favela, que a polícia mate preto, pobre e favelado? Os policiais honrados, eu passo aqui agora uma honra a eles, que os senhores não têm coragem de fazer. Os nossos policiais morrem nas ruas, enfrentando, não é o pobrezinho da favela, não, é o traficante de fuzil, com bala de .50, matando nossos policiais, que são pais de família, que são mães, que morrem, que vocês nunca tiveram coragem de ir no velório de um desses homens. Mas eu tive coragem de ir lá, segurar no caixão desse policial e chorar com a família. Mas isso aqui não se discute na Assembleia, só se fala mal da polícia, enquanto o tráfico de armas está cada vez mais poderoso. Mas ninguém do PSOL levanta a voz para falar contra o tráfico de armas e de drogas, mas chamam de coitadinhos os pretos, pobres e favelados, que eu respeito profundamente nas comunidades, com todos aqueles com quem converso, mas eu não posso ficar aqui assistindo essas organizações criminosas se fortalecendo e matando nossos jovens, cooptando, estuprando e matando nossos policiais. Esta casa hoje está em vias de aceitar, pelo visto, né? Já é unanimidade, todo mundo já falou, né? Então, para que eu vou aqui tentar me defender? Eu não posso me defender quando os juízes já previamente manifestaram que vão votar sim ao meu processo, à minha denúncia. Quer dizer, que julgamento é esse? Eu jamais, como magistrado, manifestei previamente o meu juízo de admissibilidade numa denúncia ou numa sentença, porque várias foram as vezes que, ao final do processo, eu absolvi o réu. Infelizmente, absolver um réu depois de um processo criminal é muito triste. Leiam As Misérias do Processo Penal, do professor Francisco Canelucci. É o livro que eu dou para os meus alunos no primeiro dia de aula. Senhoras e senhores, por que, então, continua este processo de impeachment? Simplesmente porque disse que eu dei uma decisão que foi vendida. Eu fui juiz 17 anos. Quantas decisões eu poderia ter vendido? Meu patrimônio seria minha casa do Grajaú? Eu estou aqui por ideal. Eu abri mão da magistratura federal. Não foi para vender decisão no estado do Rio de Janeiro. Não foi para usar a minha esposa para lavar dinheiro. Pelo amor de Deus, eu fui juiz federal. A minha esposa foi iniciar sua vida advocatícia como qualquer uma. Recebeu empresas para advogar. Se essas empresas estavam envolvidas com qualquer ato, que se investigue. Agora, a minha esposa é uma pessoa decente, uma pessoa honesta. Quantas vezes ela já chorou por conta das acusações que fazem contra ela, por conta dos noticiários que comparam ela a Adriana Anselmo, que lavou milhões de reais no seu escritório. E o delator, senhor Edmar, que diz que o governador recebe 20% de propina, não encontraram um centavo na minha conta, não encontraram milhões e não vão encontrar, porque não existem esses milhões, senhores. Por favor, coloquem a mão na sua consciência, prestem atenção no que estão fazendo, porque a história vai lhes cobrar este dia que hoje nós estamos vivendo. Infelizmente, até o presente momento, eu tenho sofrido um processo de linchamento moral e político, sem direito à defesa. Apenas o Ministério Público Federal falou, trouxe supostas informações colhidas por delatores, de que eu estaria liderando uma organização criminosa semelhante ao que fez o confesso criminoso Sérgio Cabral. Devolveu Sérgio Cabral 300 milhões de reais que ele havia desviado dos cofres públicos.
eu não tenho um centavo sequer para devolver. Senhoras, eu passei 17 anos na magistratura, senhores. Eu fui juiz federal, eu tive poder, eu estava na toga e decidi, pela cidadania, ser governador do estado do Rio de Janeiro. Sabia das dificuldades que enfrentaria, mas se as máfias continuaram atuando no estado do Rio de Janeiro, não é só a minha omissão que deve ser considerada, mas de todos nós. Por aí dizem, governador, renuncie. Então vamos fazer o seguinte, renunciamos todos e fazemos uma eleição no Rio de Janeiro para deputados e para governador, porque todos somos omissos. Todos aqui temos responsabilidade. Não queiram colocar só nos meus ombros a responsabilidade, porque os senhores e a senhora também foram omissos. Infelizmente, até o presente momento, só eu estou sofrendo linchamento moral. Foram 2 buscas e apreensões midiáticas, políticas, nada, absolutamente nada foi encontrado. E não encontrarão, porque eu não tenho milhões, eu tenho a minha casa no Grajaú. A minha casa no Grajaú, que é o meu único patrimônio. Quando eu casei com a Helena, foi meu 2º casamento. A Helena também vem de família humilde. Eu mudei o meu regime de casamento para que ela, Helena, pudesse ter o patrimônio após a minha morte, porque a casa do Grajaú é a única coisa que eu tenho que eu posso deixar para ela, a minha casa do Grajaú. Ninguém fez aqui. Olha o processo, olha a defesa, estão pré-julgando esse processo de alteração da minha comunhão de bens, que foi por separação, porque eu tinha um casamento anterior. A minha mudança se deveu após o fim da partilha com a minha ex-mulher. Então, por favor, os senhores estão pré-julgando, não façam isso, juízes não fazem isso. Eu ouvi uma deputada dizer que não queria ser juíza. Para ser desse jeito, realmente a senhora não deveria jamais pensar em ser juíza. Senhores, o ex-secretário Edmar Santos foi por essa casa homenageado. Ele recebeu a medalha Tiradentes. Eu visitei 3 hospitais, o Hospital da Posse, eu visitei o Hospital Pedro Ernesto e visitei o Hospital Gafreguini. Entendi que o ex-secretário Edmar seria uma boa opção, porque conhecia o Estado, major da Polícia Militar, professor da UERJ. Agora, eu jamais imaginei que ele fosse capaz de estar envolvido desde 2016 com um tal de pastor Edson Torres. Pastor Edson Torres. Edmar, delatado, ele se delata, entrega 8,5 milhões de reais em espécie, e agora o réu confesso, Edson Torres, também confessa os seus crimes. Quantos mais membros dessa casa, se referendada essa lógica processual de inquisição em relação a mim, serão julgados antecipadamente e politicamente? Vários de nós, na política, temos investigações sérias. Todos devemos ser afastados do cargo? Todos devemos sofrer um processo de cassação dos mandatos? É isso que esta casa está sinalizando? Pelo visto, eu sou apenas o único a sofrer esse tipo de tratamento. Enfim, o que se decidir aqui hoje vai pavimentar o caminho para novas arbitrariedades. Por que não se aguardar a minha defesa a ser ouvida no egrégio Superior Tribunal de Justiça? O que os ministros viram só veio do Ministério Público. Veja, a busca e apreensão na minha casa, aqui na quinta-feira, foi a 2ª busca e apreensão. Logo depois, o processo foi levado ao STJ em mesa. Eu não pude sequer fazer um agravo, eu não pude sequer discutir por que aquela 2ª busca e apreensão havia sido feita. Enfim, o senhor Edson Torres, réu confesso, infelizmente, ele vem e confessa os seus crimes. Esta casa está sendo pressionada pelas redes sociais e, infelizmente, cometerá um grande erro, cuja história, eu não tenho dúvida disso, há de demonstrar
e amanhã serão vítimas desta mesma ciranda de poder em que, para se tirar um governador, é mais fácil do que tirar um vereador. Simplesmente isso que está acontecendo. Por que antecipar os fatos? Porque os senhores têm que antecipar-se ao Superior Tribunal de Justiça? Por que submeter a julgamento numa comissão mista, 5 deputados, 6 desembargadores, se há 15 ministros do STJ para me julgar? Meu afastamento se fez diante de graves acusações, que ainda sequer tinha sido objeto de uma denúncia. Isso foi falado pelo ministro Raul, pelo ministro Napoleão. Uma investigação rasa, não se ouviu testemunhas, não se fez perícia nos contratos que estão sendo considerados imaculados, não se ouviu, não se analisou os documentos contábeis com profundidade. Os fatos que foram levados aos ministros são gravíssimos sobre o governador. Aliás, eu fui rotulado numa peça que foi vazada pela imprensa como chefe de uma organização criminosa, que teria movimentado milhões em propina, sendo que até o presente momento os milhões em espécie são apenas do corrupto do Edmar e do pastor Edson Torres. Nada, absolutamente nada foi destinado a mim ou à minha família. Nada, nada. Eu quero que os senhores encontrem um centavo que tenha sido destinado a mim. Aonde estará essa prova? Não vai existir nunca. O Ministério Público ainda não apresentou. Jamais será apresentada, porque não existe. A decisão certamente vai ser revista. Eu não abrirei mão da minha defesa, não abrirei mão do meu mandato. O erro será reparado, mas eu tenho exemplos e exemplos para dar de erros que a história não pode reparar. O presidente Collor foi vítima de um impeachment. Em 2014, ele foi absolvido. A frase dele no Senado foi: quem poderá me devolver o que me tiraram? Esta é a frase histórica daqueles que sofrem com um linchamento moral como esse que eu estou sendo objeto hoje pela imprensa e ao discurso que assiste nessa Assembleia. Deputados que compareceram ao meu gabinete, disseram que eram da base, estavam comigo, governador, estamos juntos, mas na hora de se dar minimamente o voto de confiança para impedir que um processo de impeachment totalmente atravessado, porque o Poder Judiciário ainda não tem condições de se manifestar, sequer denúncia foi recebida. Eu procurei, senhores, montar um governo técnico. Eu escolhi profissionais experientes, como foi o caso do bandido do Edmar. Como eu disse, eu visitei 3 hospitais. Eu jamais imaginei, eu nem conheci o Edmar, eu conheci durante a minha pré-campanha, durante a minha campanha. Eu quero dizer que na delação do Edmar, tem uma frase lá, que é a única verdadeira que ele disse. Eu disse a ele: Edmar, eu quero combater a corrupção das OS. Propus as parcerias público-privadas, propus, sim, enfermeira Rejane, fazer concurso para servidores públicos, propus que nós pudéssemos, através da Fundação Estadual de Saúde, corrigir os salários e passar os servidores para a Fundação Estadual de Saúde e, assim, competir com os salários pagos pelas OS. Fiz, falei, mas por trás do Edmar estava uma gangue, estava uma facção criminosa que não queria que isso acontecesse. Mal sabia eu que eu estava colocando uma raposa para tomar conta do galinheiro. Mas só eu não vi isso. Os senhores, as senhoras, foram a algum hospital? Foram lá contar quantos médicos estavam de serviço? Foram checar os contratos? O senhor foi lá, senhor Renan Ferreirinha? Pegou o contrato das OS, foi lá checar quantos médicos tinha lá? O senhor, como deputado, era seu papel. Por que o senhor não foi lá fazer esse trabalho, quando deveria ter sido feito? Agora, engenheiro de obra pronta aparece aos montes. Aparece aos montes. O governador foi omisso, o governador requalificou a Unir. Eu fiz o que sempre fiz como juiz. Entendi que estava errada a decisão. E vai ser demonstrado que a decisão é jurídica. Vai ser demonstrado
que ninguém nunca me pagou por essa decisão, porque se quisesse eu receber por decisão, teria feito isso na magistratura, não estava aqui me expondo a minha vida, a vida da minha família. Eu tomei todas as medidas para afastar e exonerar o Gabriel Neves. Senhor, bota aí, dia 20 de abril, eu exonerei o Gabriel Neves. No dia 17 de abril, há um decreto meu determinando, tão logo alguns deputados começaram a mostrar que havia situações estranhas na contratação do Iabas, eu baixei um decreto no dia 17 de abril para que a Controladoria Geral do Estado auditasse todas as contratações do Iabas. Quando o projeto dos hospitais de campanha começou a ser falado, não apareceu um deputado, uma deputada, para discutir comigo o projeto. Governador, esse projeto não vai dar certo. Governador, olha, esses respiradores não vão chegar. Não apareceu um. Eu constituí comissão, eu chamei para discutir, chamei para debater, mas qual dos senhores e das senhoras que apareceram? Nenhum. E agora me acusam de ser omisso, me acusam dos hospitais de campanha. Se os hospitais de campanha não deram certo, a responsabilidade não é só minha, é de todos nós, porque os senhores não compareceram para discutir, para mostrar o projeto. Agora é fácil. Na pandemia, passada quase que a pandemia, agora é fácil falar que os hospitais de campanha não deram certo, porque o governador foi omisso, porque teve corrupção. Eu queria lembrar aos senhores alguns dados. Existe uma ação civil pública do Ministério Público contra o ex-governador Luiz Fernando Pezão. Eu acredito, inclusive, que ele foi absolvido, mas a acusação é a seguinte: o governador cometeu improbidade administrativa porque, em 2014, ele investiu 10,82% na saúde. Em 2015, ele investiu 8,81%. Em 2016, ele investiu 5,70%. Em 2016, ele investiu 5,76%. Em 2017, ele investiu 5,1%. E me deixou restos a pagar, deputado Dionísio, da ordem de 7 bilhões de reais, empenhados, não liquidados e sem respaldo financeiro. Este ano, a Casa aprovou as contas do governador Pezão, mesmo rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado, porque entendeu que deveria sim fazê-lo, porque, infelizmente, não havia recurso suficiente. Diante do quadro caótico da saúde, o meu compromisso na campanha foi investir os 12%. Não há um prefeito que reclame dos repasses da saúde, que agora o Ministério Público quer criminalizar o repasse da saúde. Quer dizer que nós, e cita inclusive o senhor presidente André Siciliano, direcionamos recursos para a saúde para poder favorecer OS, inclusive o deputado Bacelar. Há uma medida no Supremo Tribunal Federal, uma suspensão de liminar, exatamente para contrariar essa criminalização da política, porque nós fizemos isso para atender prefeituras, porque se não tivéssemos investido, deputado Fábio Silva, deputado Bebeto, se nós não tivéssemos investido o que nós investimos na saúde no ano de 2019, os senhores, hoje aqui nós estaríamos chorando muito mais do que 17 mil vítimas, o que eu lamento profundamente, dói no meu coração a cada morte das vítimas de Covid. Mas eu enfrentei um governo que era negacionista. Eu saí na frente, no dia 13 de março, decretei isolamento social e agora vi deputado aí dizendo que as mortes do Covid são minha responsabilidade, quando eu decretei o isolamento social e tinha deputado dessa casa fazendo carreata contra o isolamento social. Isso sim é crime de responsabilidade. Isso sim é falta de decoro parlamentar. Agora, eu relembro aos senhores e às senhoras, mais uma vez, que eu nunca recebi qualquer valor de quem quer que seja, nem antes, nem depois, nem durante a minha gestão. Eu quero dizer aos senhores que eu saí da magistratura e fui ser advogado do PSC. Atuei, está lá no Tribunal Superior Eleitoral, numa das causas mais importantes do partido, com os meus conhecimentos jurídicos, impedi que toda a executiva do partido fosse anulada em razão de uma ação movida pelo presidente anterior. Eu fui o advogado,
Eu assinei a petição e eu consegui a vitória mais importante naquele momento para o partido. E fui contratado como advogado para continuar atuando eleitoralmente. Daí vinham os meus proventos que eu recebi no salário bruto de R$21 mil. Mas fiz isso por cidadania. Podia ter continuado na magistratura, ganhando 35, aliás, R$32 mil líquido como magistrado. Mas decidi ser candidato a governador. E muitos aí disseram, sentei na cadeira de governador pensando em ser presidente. Por favor, eu sentei para governar o estado do Rio de Janeiro. Numa entrevista me perguntaram, o senhor pensa em fazer algo a mais na política? Disse, penso, num futuro, depois de governar bem o Rio de Janeiro. Todo governador que tem um governo exitoso pretende ser presidente. E nunca escuti isso do presidente Bolsonaro, que disse que não seria candidato à reeleição. Agora, é candidatíssimo à reeleição. Direito dele, que assim o seja. Agora, me incriminar, me acusar de praticar atos para prejudicar a família dele, isso é leviano demais. Eu jamais faria isso. E eu quero, mais uma vez, finalizar aqui nessa casa. Eu peço, talvez, perdão pela minha sinceridade, mas, como magistrado que fui, todas as decisões que eu dei sempre foram justas, baseadas nos meus princípios e sem economizar palavras verdadeiras. E eu não poderia deixar aqui, sem ofender esse parlamento, mas também de chamar-lhes a responsabilidade. Porque vossas excelências pouco compareceram ao Palácio Guanabara. Durante a pandemia, eu fiquei praticamente isolado ao tomar as decisões. Ninguém apareceu para discutir o projeto dos hospitais de campanha, mas iam para a imprensa para reclamar. Ninguém apareceu para fiscalizar as OSs, para ir em cada hospital. O deputado Marcelo do Ciodino até fez isso. Sempre foi lá no hospital de Saracuruna reclamar, está faltando médico, governador, está faltando isso. Mas não apareceu ninguém para auditar, para olhar as contas. E teve um deputado aí que disse, inclusive, que eu sou ordenador de despesa. Deputado, por favor, governador não é ordenador de despesa. Quem ordena a despesa é secretário. Quem ordena a despesa é secretário. São bilhões de reais que ficam sob a auditoria da Controladoria Geral do Estado. Como é que eu vou controlar contrato de secretário? Chamem todos os secretários e pergunte se alguma vez eu indiquei uma empresa para algum dos secretários. Eu peço a essa casa, que tenho certeza vai refletir, mas a decisão, a priori, já está dada, eu já estou julgado, previamente julgado, né? Para Vossa Excelência, eu já estou condenado. Me espanta ver tantos deputados que defendem os direitos humanos, tantos deputados que talvez conheçam o Pacto de São José da Costa Rica, no seu artigo 8º, que garante a qualquer acusado em qualquer tribunal o amplo direito de defesa e do contraditório. Isso, os senhores não estão me dando, as senhoras não estão me dando. As senhoras usaram hoje esta casa simplesmente para continuar o linchamento moral e político pelo qual eu venho sendo submetido. Mas, como disse, eu sou um menino que nasceu de uma empregada doméstica que, quando meu pai ficou doente, a minha irmã, de 1 ano mais velha do que eu, tomava conta dos 3 irmãos menores. A minha mãe foi trabalhar para sustentar a casa. A minha irmã que fazia comida de casa, muitas vezes era só ovo ou arroz. Eu passei por muitas necessidades da minha vida. Eu cresci na dificuldade. Eu vim para o Rio de Janeiro com a roupa do corpo para ser fuzileiro naval. E Deus me deu a oportunidade de ser governador do Estado. Eu fui eleito com quase 4.700.000 votos. Prometi nas ruas que eu iria
combater a corrupção. Prometi a cada cidadão que votou em mim que não iria decepcioná-lo, mas sabia que a missão seria difícil. Máfias no Rio de Janeiro são muitas. Não seria possível acabar com elas num único mandato. E para um governador que precisa fazer indicações políticas, qualquer um de nós que usa a política, e é preciso abrir espaço para a política, está sujeito a fazer uma indicação de alguém que não tem boas intenções. Vários dos deputados fizeram indicações políticas. Várias deputadas fizeram pedidos. Eu os atendi, porque entendo que assim deve ser a política. Não se governa sozinho, se governa com partidos e se governa com políticos. Agora, querem me responsabilizar sozinho. Eu peço a essa casa que tenha a responsabilidade de um parlamento do Estado do Rio de Janeiro, cujo nome, Tiradentes, nos relembra a liberdade, nos lembra a responsabilidade de quem lutou e morreu para a independência do país. Nos leva a responsabilidade de dar a quem quer que seja o direito de se defender. Mas o fórum adequado para a minha defesa é lá no Superior Tribunal de Justiça. Porque o crime de responsabilidade ao qual eu sou acusado é um ato administrativo que precisa ser julgado primeiro tecnicamente do Superior Tribunal de Justiça. Aqui se falou deputados que são advogados, se candidatando já, inclusive, a fazer parte da comissão. Não, quero fazer parte da comissão, né, que essa casa me permita, que eu vou fazer um julgamento sério, honesto, justo. Fico feliz de ver um pronunciamento como esse. Mas, prezado deputado, o ambiente adequado, despolitizado, é o Superior Tribunal de Justiça, que, graças a Deus, suspendeu a denúncia para que nós possamos analisar com calma os documentos que foram juntados na medida cautelar da Operação Favorito. Eu não tenho relação comercial com Mário Peixoto. Na minha campanha, fui advogado e atuei no interesse de empresas que supostamente dizem ser ligadas a ele. Eu sou jurista, advogado, são 25 anos, professor. Meu currículo foi lido aí. Mestre em processo civil, doutor em ciência política, plenamente capacitado a atuar em demandas complexas. Eu jamais recebi aquilo que não foi fruto do meu trabalho. E eu espero, sinceramente, que esta casa honre o nome que leva este palácio, Palácio Tiradentes, porque até o presente momento, que sinto é que ninguém está preocupado com o meu amplo direito de defesa e com o contraditório. Uma denúncia inepta, uma denúncia que repete uma representação de uma medida cautelar que, posteriormente, poderia virar uma denúncia e que sequer ainda foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Mas os senhores querem transformar isso numa denúncia para ser submetida a um tribunal misto, para ser julgada como um ato de improbidade administrativa e crime de responsabilidade. Estou sendo amputado do meu cargo. Estou sendo previamente julgado por ações que a responsabilidade não é só minha, não. A responsabilidade é de todos. Porque se erros aconteceram, se omissões aconteceram,
não foi só da minha parte. Todos temos a responsabilidade, porque se todos os deputados e deputadas fizessem um trabalho de investigação, fossem às OS, olhassem os contratos, fizeram o que fizessem agora nessa comissão da Covid, que foi tão bem conduzida, tão esclarecedora, mas fizesse isso lá atrás, não tínhamos chegado aqui. Os senhores tinham descoberto muito antes. Para a responsabilidade toda vai recair sobre meus ombros, porque eu sou o governador. Assim como o governador de Santa Catarina também está sendo vítima desse mesmo processo. Não vai sobrar governador no Brasil, não vai sobrar prefeito. Por isso que hoje poucos se interessam pela cadeira do Executivo. É muito mais fácil ser deputado, porque não tem a responsabilidade de responder pelas contas. Então, eu aqui me despeço, senhor presidente, André Siciliano, agradeço a deferência de poder ter sido ouvido, de poder falar a esse parlamento e poder pedir aos senhores deputados, mesmo aqueles que não gostam de mim, mesmo aqueles que ficam repetindo essa frase odienta do tiro na cabecinha, que não é o meu pensamento, não é a minha formação. Eu não autorizo polícia nenhum a matar. A polícia faz o seu trabalho e hoje um trabalho muito difícil, porque o que entra de arma, o que entra de munição e entra de droga no país é a responsabilidade do governo federal e os governadores ficam enxugando gelo. Falar que eu não investi em educação, olha a educação, olha a FAETEC, vejam os dados, julguem por inteiro, e aí sim os senhores estarão cumprindo a missão que o povo lhes outorgou. Tirar o meu mandato sem que eu possa provar tecnicamente no Superior Tribunal de Justiça toda essa mentira é uma atrocidade à democracia. Finalizo dizendo o seguinte: o ladrão do Edmar Santos, o ladrão do Edson Torres, estão soltos, bebendo vinho e rindo da nossa cara. E o que eu acho mais estranho nesse processo é que não houve, como há em outros processos de organização criminosa, bloqueio de bens. Não foram bloqueados os bens do senhor Edson Torres, não foram bloqueados os bens do Edmar Santos. E mais, o Ministério Público do Rio de Janeiro ofereceu 4 denúncias por improbidade administrativa. Nenhuma delas com meu nome, porque não apareceu um e-mail, não apareceu um WhatsApp. Aliás, apareceu um WhatsApp. Secretário Edmar, todos os processos emergenciais têm que passar pela PGE. Não apareceu um bilhetinho, não apareceu absolutamente nada que possa dizer que, minimamente, eu tenha dado orientações para fraudar a saúde. E é assim que eu estou sendo julgado. Eu estou sendo julgado, linchado politicamente, de uma forma muito triste, que a história há de reparar. Mas eu tenho fé em Deus, eu e a minha esposa, que nesse momento está sofrendo muito, agora orando. Ela não está aqui ao meu lado porque está orando, está pedindo a Deus que nos dê força e que dê a todos os senhores e as senhoras a sabedoria dos grandes reis bíblicos, para aqueles que acreditam, como Davi, Salomão, Moisés, Abraão, que os senhores votem contra esse processo de impeachment. Outros poderão ser abertos. Esperem o Superior Tribunal de Justiça, me deem a oportunidade de governar o Estado e os senhores façam o seu trabalho, que eu nunca deixei de abrir as portas. Investiguem, abram CPI. Eu nunca me importei com a abertura de CPI. Tivessem feito isso antes. Agora, todos nós precisamos pagar o preço da nossa omissão e corrigir os erros,
para que não mais aconteça. Eu não vim aqui para roubar, eu vim aqui para mudar a história. Eu vim aqui para mudar a política, e a política não vai me mudar. Muito obrigado, fiquem com Deus. Bem, decorridos os 60 minutos, o presidente chama a atenção de seus parlamentares pela